Então, aqui hoje nós vamos dando continuidade à introdução do livro Mulheres que Correm com os Lobos, terceira parte já dessa introdução longa, né? Então, aqui nós temos a crise da natureza instintiva. A crise da natureza instintiva é um outro tópico dentro ali da introdução, tá? Com alguns trechos. Então, a autora aqui argumenta ao longo dos séculos, a natureza instintiva feminina foi pilhada e reprimida, tal como a fauna silvestre e as florestas virgens. Então, ela acaba, aqui, essa parte aqui, é um breve comentário a respeito dessa parte que eu vou comentar, tá bom? Que vou seguir aqui, né? Resumindo, é isso. Durante séculos, a natureza essencial da mulher, né, da figura feminina, ela tem sido massacrada mesmo, ela vem sendo calada no decorrer de todos esses séculos. É, e vem sendo jogada num lugar bem esquecido dentro da própria mulher, né? E não só dentro da própria mulher, como também no interior aí da sociedade, tá? Então, a própria sociedade tem feito esse papel e a mulher também tem feito esse papel com ela mesma. Então, ela vai, nesses trechos que eu vou mencionar agora, ela vai trazendo essas reflexões para a gente, tá bom? Então, aqui, logo na página 1, ela diz assim: a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Então, aqui, né, a redução do espaço, a gente já vê esse espaço bem reduzido para nós mulheres. É o que nós já viemos até comentando nos outros encontros, que quanto mais a gente busca fazer parte aí desse universo onde estão os homens, de certa forma, a gente ainda está tentando ter o mesmo lugar, mas não o mesmo lugar de força, das características físicas, mas o lugar de atuação mesmo, né? Onde a mulher, às vezes, ela vai atuar junto com o homem em tarefas, em atividades, em que ela tem igualdade mesmo, né? A parte intelectual, por exemplo, ou seja, qualquer outra parte em que não envolva força física, né? A mulher acaba tendo que sempre lutar mais, sempre provar mais a sua capacidade, as suas habilidades. Ela sempre é menos reconhecida, né? E nós podemos ver isso em vários cargos aí de poder dentro da nossa sociedade, né? Nós não vemos muitas mulheres em cargos de poder, de destaque dentro da sociedade. Por quê? Não porque ela não tem essa capacidade, mas simplesmente porque esse mundo em que nós vivemos hoje, ele está muito fechado para esse universo feminino, né? Existe como que se fosse um bloqueio, e que nós temos que lutar muito para conseguir estarmos ali também atuando, sem preconceitos, né? Então, ela vai trazendo essa ideia de, sempre usando essas palavras, né, pilhagem, redução do espaço, esmagamento da natureza instintiva feminina. É como se essa parte instintiva não tivesse valor, não tivesse importância, porque o que tem realmente importância sempre na nossa sociedade é a parte racional, intelectual, né? Essa racionalização sempre presente, né? Essa ciência cartesiana que sempre quer provar tudo, não é mesmo? Então, gente, é basicamente isso que a gente vê nesses trechos aqui iniciais da introdução, tá? Essa reflexão sobre o papel da mulher dentro da sociedade. Então, aqui é importante que a gente entenda o nosso papel dentro da sociedade, né? Para a gente refletir sobre isso, onde cada uma de nós está dentro dessa sociedade. Quais foram as nossas dificuldades em toda a nossa trajetória até chegarmos aqui, né? Quando a gente olha para trás, na escola, no trabalho, em tudo que a gente fez na nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso papel como mulher dentro da nossa casa. Então, não é uma questão de estarmos revoltadas ou querendo que as coisas sejam diferentes, não, é um ponto de reflexão, para que a gente possa trazer essa reflexão para as nossas ações, de uma forma tranquila, não é? Nós não estamos aqui para brigar ou para trazer
uma luta, né? Não é luta que a gente quer. O que a gente quer, e o que a autora traz, é justamente esse processo reflexivo dentro de nós mesmos. Porque quando a gente reflete dentro de nós mesmos, a gente reflete sobre as nossas práticas, sobre as nossas atuações, sobre as nossas posturas dentro da, começando da nossa família, diante da nossa família e diante da sociedade onde a gente atua, né? A gente vai poder observar muitos pontos nossos onde nós estamos mais retraídas como mulheres, tá? Onde parece que as nossas funções ou as nossas habilidades, elas não estão sendo muito valorizadas ou vistas, tá? Então, isso acontece, isso vem acontecendo já há muitos séculos, vem sido num crescente até chegar no momento que nós estamos hoje, tá? Hoje nós estamos aqui refletindo sobre isso, e vamos ver, né, como que a gente muda diante dessa realidade atual, nessa sociedade que a gente vive. Como a gente pode mudar, né, essa nossa atuação interna, tá? Essa nosso sentir em relação à nossa posição na sociedade, sabe? A gente se sente atuante e importante no nível em que, por exemplo, a figura masculina se sente, porque eles se sentem importantes, né? Eles geralmente se sentem porque eles têm esse acolhimento social. Mas e nós? Enquanto a gente se sentir ali em segundo plano, naquele lugar que nos foi destinado, nós não estamos jogando para, projetando, né, para esse mundo onde a gente vive, o nosso valor. Então, a gente não está se colocando. E quando a gente não está se colocando, é como se fosse um contágio energético mesmo. Isso vai acontecendo entre todas as mulheres, porque uma vai fazendo, a outra vai fazendo, e a gente se fortalece nessa não valorização de nós mesmas, como mulheres, tá? Então, vamos continuar aqui, passar para o próximo. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. O que que a gente vê, né, acontecendo na nossa fauna e nas florestas? O que que a gente vê, né? A gente vê o tempo todo a destruição, não é verdade? E da mesma forma, todos esses seres que são mais vulneráveis, que são de outra natureza, né? Eles acabam sendo relegados a um esquecimento ali, ou a uma destruição silenciosa, tá? E é o que está acontecendo, né? Com as nossas florestas, a nossa fauna, e a figura feminina, não a mulher em si, mas a essa psique feminina, sabe? Porque nós mulheres vamos sempre estar aí, é óbvio, nós não vamos sumir, mas a nossa psique, ela vai cada vez mais ficar descaracterizada, desconectada de si mesma, tá? Então, a proposta desse livro é justamente fazer com que essa psique feminina volte a ressurgir, né? Essa planta, essa flor que está aí desabrochada, que somos nós, volte a ficar bonita, né, a ficar viçosa, porque é como se as mulheres hoje em dia fossem flores murchas, muitas, né? Lógico que nós não vamos generalizar, tá? Mas hoje em dia, inclusive, as coisas estão até indo num outro caminho, né? Estamos melhorando nesse quesito aí. Mas essa é uma força que precisa ser feita por todas as mulheres, não por pequenos grupos apenas, mas por todas as mulheres, né? É uma conscientização geral mesmo, que na verdade vai beneficiar a sociedade como um todo. Porque se a gente parar para pensar, os homens, eles também têm a contraparte feminina dentro deles. Só que ela está em segundo plano. Nós também temos a contraparte masculina dentro de nós, que está em segundo plano. Então, parece que a gente tem que colocar essa particularidade masculina dentro de nós, parece que a gente tem que colocar ela no lugar da feminina. Só que quem está desabrochado é a feminina, né? O Jung, ele fala que as mulheres, elas têm ânimos, que é masculino, porque a ânima já é ela. E o homem, eles têm ânima, porque o ânimos já é ele, sabe? Só que o ânimos do homem, ele está
aí atuando, está totalmente desabrochado. Agora, a ânima, que é a própria mulher, ela está desabrochada, só que ela é uma flor murcha. Ela não é uma flor desabrochada como a figura masculina, né. Então a proposta é que a gente, cada uma de nós, consigamos despertar essa mulher, né, essa mulher que é a gente mesmo e que precisa ser regada, né, para que ela possa ser saudável de novo, né. Então, há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. Qual seria essas regiões mais pobres da psique? Aquelas que são menos vistas, aquelas que ninguém quer ver, aquelas regiões que a gente geralmente não gosta de olhar. E a gente não quer ver, a gente só quer ver outras regiões, não aquela. Então, a nossa psique, partes dela, estão relegadas a essas regiões menos valorizadas. E isso de forma muito injusta, né. E eu diria aqui, até pouco inteligente, porque se não existe a harmonia entre essas 2 polaridades, não existe uma evolução sadia, não existe. Porque se não fosse importante as 2 juntas, nós não teríamos as 2 polaridades em nós, não é verdade? Se a gente tem as 2 polaridades em nós, é porque as 2 são importantes juntas. Não dá para a gente, por exemplo, relegar a nossa contraparte masculina para essas regiões mais pobres e só ficar com a feminina, porque não vai dar certo também, né. Então é entender que essas 2 juntas, essas 2 polaridades juntas, em todos os sentidos, vão ser muito dinâmicas, elas vão ser impulsionadoras para o crescimento, para a evolução, para tudo aquilo que a gente precisa. Por isso que talvez esse mundo esteja tão caótico já desde tantos e tantos séculos, não é? Nós temos um mundo caótico, se a gente for estudar a história, né, história mundial, por exemplo, nós vamos ver guerras, atrocidades. Por quê? Porque existe uma grande desarmonia, né, entre os seres. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas, queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar aos outros. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? É trazer essa contraparte nossa masculina para ocupar um lugar da nossa própria natureza feminina. E aí, nossos ciclos naturais, e que são essenciais para nós, eles são desqualificados, para que algo aconteça de forma artificial, para que a sociedade fique, fique feliz, né, para que seja, tenha a aprovação. E nós acabamos realmente fazendo isso, né. A gente geralmente não acaba não sendo a gente mesmo, a gente não consegue ser, ser o que é a nossa essência, porque nós precisamos representar papéis dentro dessa sociedade, né. E dentro dessa sociedade existe uma cobrança muito grande. A própria mulher, como nós já dissemos até em encontros passados, a própria mulher se torna machista, né, com aquela valorização do masculino, porque talvez essa valorização do masculino faça com que a gente se sinta mais vista, não é? Então, é interessante a gente observar como em estudos como esses, por exemplo, ou estudos que a gente possa fazer, ou práticas, ou eventos que a gente faça, que envolvam esses aspectos mais sensíveis, né, não vão os homens, são raros os homens que vão. Isso é uma realidade, tem muito mais mulheres que vão do que homens. Por quê? O homem, ele não sente da mesma forma, né. Ele mesmo não valoriza a própria contraparte feminina que tem dentro dele. Do mesmo jeito que ele não valoriza a mulher, né, que está ali, as mulheres, não é. Isso eu vou dizer uma grande parte da nossa sociedade. Muitas,
mentes hoje estão se modificando. Nós estamos vendo uma mudança bem grande de várias pessoas mesmo, homens, mulheres, né? Então, eu acho que nós estamos mesmo numa fase muito forte de transição, né? Não é só uma transição planetária, eu acho que ou a própria transição planetária está colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? E nós estamos nos mexendo nessa direção, de olharmos para o que é nosso de verdade, de olharmos para as nossas sombras, para aquilo que nos incomoda, né? Para aquilo que é incômodo, para aquilo que a gente não sabe como resolver, né? Então, nós estamos muito nesse movimento, hoje em dia. A adaptação a ritmos artificiais. Na psicologia junguiana, essa repressão ocorre quando a mulher é forçada a adaptar-se a ritmos artificiais, para agradar a cultura ou ao ego dos outros, o que leva à esterilização dos seus ciclos naturais. Então, esse é um resumo do que nós vamos, dos trechos que eu vou trazer aqui, tá? Quando perdermos contato com a psique instintiva, vivemos um estado de destruição parcial, e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com uma fonte de origem, ela fica esterilizada, e seus instintos e ciclos naturais são perdidos, em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, dela própria ou de outros. Isso na página 7, né? Então, nós perdemos esse contato com nós mesmas, né? Com a nossa própria psique essencial. E nós passamos, então, a não termos mais aquela sensibilidade, aquela autopercepção do que pode nos atingir, do que pode nos ameaçar, sabe? Aquela intuição interna, aquele instinto que nos avisa quando estamos em perigo. Nós perdemos isso, tá? E isso vai nos fazendo perder as nossas próprias capacidades, a nossa essência. A gente começa a ficar muito desconectadas da nossa realidade, né, interna. É como, sabe, aquela mulher que tem toda a postura, né, de mulher, ocupa seu lugar, faz o que tem que fazer, faz o seu papel, mas ela não consegue se conectar com ela mesma. É como se ela ficasse meio vazia por dentro. Então, nós podemos ver, não sei vocês, mas em várias fases da nossa vida, nós podemos sentir isso, essa desconexão, esse algo interno que a gente não entende por quê, né? É como se fosse uma tristeza interna, porque a gente não faz aquilo que parece que tem algo dentro da gente querendo fazer, né? É como se fosse uma busca interna muito grande, que a gente não faz. Então, a gente perde aquela parte nossa mais natural, né? Que são os ciclos da nossa natureza. Assim como existem os ciclos da natureza mesmo, né? Existem os nossos ciclos internos, os ciclos de expansão e de retração, de descanso, né? O momento da ação e o momento de ficar quietinho ali. A gente passa a não perceber mais isso, essas nossas necessidades, né? Entender que a gente tem força, mas também a gente tem vulnerabilidade. A gente só quer ter força, ter força. A gente precisa sempre produzir o tempo todo, mostrar algo. É como se estivéssemos dando satisfação para uma sociedade, né? Então, é perder a conexão com os nossos ciclos naturais mesmo. Nós, mulheres, somos muito cíclicas. Nem sempre a gente está lá para ação. Em muitos momentos, a gente precisa ter o descanso, a retração, não é? É como se fosse uma grande respiração. A gente vai para fora e vem para dentro, vai para fora e vem para dentro. Então, muitas de nós acaba ficando só no ir para fora, no fazer, no performar. E aí a gente perde esse contato com essa nossa intimidade. E isso para a mulher é muito ruim, porque essencialmente nós mulheres somos muito para esse lado interno. Somos muito instintivas, muito intuitivas, muito criativas, não é?
E aí a gente entra nessa subordinação a uma cultura, ao intelecto ou ao ego, que é o que acontece na maioria das vezes, tá? A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Essa mulher selvagem está dentro de nós, né? A gente pode lembrar desde o início a autora trazendo isso. Ela faz parte da gente, ela já vem com a gente a partir do momento que a gente nasce. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher, ou seja, é como se ela fosse o molde da verdadeira mulher. Ela não é domesticada, ela é genuína, ela é visceral, é como se fosse a raiz de tudo. Então, quando a gente não se volta para esse interno nosso, não é só ir para dentro, para ver as sombras, não é isso. E também é, né? Porque esse é um trabalho que a gente também acaba fazendo, com certeza. Mas é simplesmente o ir para dentro e se sentir, sentir aquilo tudo que já faz parte de nós e que já é intrínseco, já está com a gente. Começar a tomar contato com isso, né? E como a gente toma contato com isso? Quando a gente se volta para dentro com esse objetivo. Sai um pouco desse fora, né? Para um pouco de fazer, performar, para a gente parar e sentir o que a gente quer, o que eu quero hoje, o que eu preciso agora, né? Então, cada uma vai ter a sua forma de entrar em contato com essa mulher selvagem, né? E toda mulher que entra em contato com essa mulher interna consegue, então, ter uma melhor saúde. A gente pode perceber em muitas mulheres, inclusive nós mesmas, que a gente acaba ficando doente. Muitas vezes a gente fica doente, né? E às vezes são doenças que são aquelas doenças autoimunes. Então, muitas mulheres têm as doenças autoimunes, né? Eu acredito que isso seja essa desconexão com o que a gente verdadeiramente é, né? Essa desconexão com a nossa autenticidade, que a gente acaba perdendo e que a gente precisa resgatar, não é? Quando a gente fala em resgatar essa mulher através do fazer, de fazer algo criativo, né? Algo, sabe, aquele fazer que é puro instinto mesmo, sabe? Mexer, por exemplo, numa, na terra, mexer nas plantas, por exemplo, e sentir aquilo. Então, isso é terapêutico, né? Quando a gente faz isso, por exemplo, a gente se conecta com essa mulher. E aí ela nos joga essa energia, ela espalha essa energia em todo o nosso ser. E aí nós temos mais clareza. Então, quando a gente começa a entrar em contato com essa mulher interna, essa mulher selvagem, esse arquétipo, né? A gente começa a ter mais clareza. Tudo aquilo que a gente deixa esquecido não se apresenta mais para nós. Foi o que a autora falou em alguns encontros aí passados nossos, né? Ela some como fumaça. Por quê? Porque nós não conversamos com ela, nós não entramos em contato com ela, ela simplesmente se desvanece. É como se ela se recolhesse lá dentro de nós, para aquelas zonas lá que são esquecidas, né? Então ela fica lá esquecida. E aí a gente vai por fora para performance sempre, né? Como se determinadas atividades que poderiam ser facilitadoras nesse contato fossem menos valiosas, tá? Então, tudo que a gente faz que pode nos remeter a essa mulher interior, é necessário que a gente veja de forma diferente, com essa valorização, né? Então, olha, sintomas da desconexão com o arquétipo. Então, quando a gente está desconectada, né? Fadiga extraordinária, aridez e depressão, sentimento de estar amordaçada, sem inspiração ou significado, dificuldade de estabelecer limites ou escolher parceiros e amizades que esgotam a energia. Então,
Eu vejo isso o tempo todo, eu via isso em mim, há um tempo atrás, né. Você colocar limites é uma coisa, assim, muito comum, a essa dificuldade nas mulheres, né. Medo de agir, de criar ou de exprimir a própria opinião. Então, todas as vezes que a gente entra nesses lugares, nós estamos totalmente desconectadas e dizendo não para essa mulher que somos nós, para essa essência. Quando a gente está conectada, a gente não tem esse receio. A gente vai e a gente faz o que precisa fazer, né. A gente toma a atitude que a gente precisa tomar sem receio, porque nós estamos com essa força. Ela é uma força interna que sobe, que surge e se manifesta na nossa vida. Ela se manifesta nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, e ela cuida da gente, ela nos protege, ela nos fortalece. Então, nós conseguimos ter uma relação com o mundo muito mais saudável. Então, ela é importante para nós. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Então, sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se exclusivamente a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida e transtornada. Sentir-se impotente e insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses ou deusas, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Então, dentro de toda essa realidade, né, é lógico que nós não vamos apresentar tudo isso, mas a gente pode se ver em vários desses lugares, né? E a gente pode ver mulheres em vários desses lugares também, não é? Então, esses sinais, quando a gente apresenta esses sinais, esse medo de agir ou esse medo de não estar adequadas, né, esse medo de errar, de não ser aceitas, de sermos rejeitadas, a gente não está conectada com essa mulher interna, porque ela é só força, ela é sabedoria. Então a gente não está conectada com ela, a gente não está conectada com a nossa maior criatividade, a maior fonte de criatividade, a maior fonte de sabedoria, não é? De intuição, de percepção das coisas, de reflexão através das percepções e não das ilusões, né. Porque hoje em dia é muito fácil a gente falar: "Ah, eu acho que é isso, é aquilo, é aquele outro", mas a gente está dentro de uma ilusão. Quando a gente está ligada à nossa mulher interna, a essa mulher genuína, a gente não está dentro de uma ilusão. A gente percebe aquilo dentro de nós.
E aí a gente consegue entender quando a gente está sendo enganada, quando a gente está no caminho certo, quando a gente está seguindo a nossa proposta de vida, não é? O nosso propósito. Então a gente tem propósito. Tudo isso vem de forma natural. A gente não precisa ficar, eh, tecendo ideias, não. Isso tudo já vem genuinamente. Aí a nossa razão, o trabalho dela é organizar isso que vem de dentro. Isso é a verdadeira mulher. É aquela que é por inteiro, sem medo, né. Então, vamos ver o que mais ela diz aqui. Recear aventurar-se ou revelar-se. Temer procurar um mentor, mãe, pai. Temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, ou seja, aquela mania de ser perfeito, né, para essa mulher não faz muito sentido, né. Ela pode exibir, mesmo que não esteja perfeito. Temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros. Ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante da autoridade, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade. Às vezes a gente pode sentir aquela vontade de não fazer mais, né? Aquele projeto que a gente inicia. Às vezes não é que a gente, queira desistir de tudo. Às vezes a gente não está respeitando o momento de ir para dentro, de descansar, né, de abastecer as energias lá dentro de nós. Então é aquele momento do descanso, de você se retrair, né, e não é para expandir. Então, a gente sempre está naquela expansão, 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 só que tem momentos que a gente precisa se retrair. Então, às vezes, é um aviso interno de que: "Olha, já está demais, dá uma parada, você está perdendo o seu jeito, você está perdendo a sua força, a sua energia. A sua energia não está lá fora, a sua energia está aqui dentro. Lá fora, tudo bem, é um movimento expansivo, né, o movimento expansivo é o do masculino, mas o movimento feminino, ele é para dentro. Então, nós temos que respeitar isso em nós. Quando a gente está cansado, a gente precisa respeitar isso. E sempre ter em mente que essa é uma necessidade, além de ser biológica, ela é psíquica. E a gente não vai parar só porque a gente cansou fisicamente. A gente vai parar porque a gente também está cansada psiquicamente, emocionalmente. Então, a mulher que está conectada com ela mesma, ela percebe esses movimentos e ela respeita esses movimentos. Ela se escuta, né. Então, o convite aqui é que a gente comece a se escutar mais, e que a gente comece a escutar os nossos pares, né, as mulheres que também são companheiras nossas. A gente também precisa escutar essas mulheres. Então, quando a gente for cobrar de alguma mulher, quando a gente for criticar uma mulher, que a gente também tenha essa amorosidade que é própria da mulher, né, que a gente procure ter essa compreensão com ela. Nem sempre nós mulheres estamos conscientes daquilo, né, daquilo que está nos trazendo tanto mal interno, que está nos prejudicando a saúde, que está nos trazendo tristeza, não é dor. A gente às vezes não tá. E aí outras mulheres criticam e outras mulheres silenciam as próprias mulheres, sabe. Então, é algo cultural mesmo, infelizmente. Então, nós precisamos estar juntas com as mulheres, sermos uma delas, sermos um grande corpo, né, que vai junto com toda essa energia, essa força. Ela continua: "Ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer", então não é só para aceitar quietinha as lambadas, né. Medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião,
de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança. Tudo isso faz parte do ser humano, né? E a mulher, ela não precisa ser sempre doce, né? Aquele ser apaziguador, resolver tudo, ser o esteio, né? Por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, né? Esse papo também é complicado, porque joga nos ombros da mulher uma justificativa porque o homem não deu certo. Ah, o homem não deu certo é por causa de uma mulher. Então, a mulher não é causa de nada. A gente precisa tirar esse peso dos nossos ombros. Nós não somos culpadas de nada. Nós estamos da mesma forma que os homens. Nós estamos nessa estrada da vida em aprendizado e evolução, da mesma forma que os homens estão. E nós não temos que depender de homens, né? Nós não vamos depender de homens para sermos quem somos. E o homem não vai depender de mulher também. Então, cada um é responsável pelo que cria na sua vida. Cada um de nós é responsável.